Joel, ele é um livro pequeno que traz uma revelação de um acontecimento. E Deus é maravilhoso, irmão, porque Deus vai trabalhando devagarzinho na nossa vida, para que possa, enfim, trazer um entendimento completo daquilo que nós estamos precisando como igreja. Ontem nós estávamos no culto lá na chácara, e eu tinha prometido no Pão Diário, que é uma ministração que eu tenho mandado por grupos de WhatsApp todos os dias, às 11h30 da manhã, que é ministrado à distância para os meninos da casa e do Capper. E aqueles que estão no grupo de WhatsApp, eu tenho enviado também o link para que você possa ter um alimento de 30 minutos diário na tua vida. Na sexta-feira nós estávamos falando sobre a lei da semeadura no Pão Diário. E eu prometi no Pão Diário que nós iríamos no sábado ministrar um pouquinho além. Nós íamos um pouquinho além, em cima da lei da semeadura. E quando eu cheguei no sábado para ministrar na chácara, a palavra já estava preparada no meu coração, aquilo que eu entendia que deveria ser ministrado. E quando eu peguei o microfone para falar, a gente deu continuidade sobre a lei da semeadura, só que Deus me levou para uma palavra totalmente, não era aquilo que eu tinha preparado. E eu saí de lá radiante, porque eu sei que eu fiquei feliz, porque eu tive sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo para transmitir uma palavra que eu precisava ouvir, e que os meus irmãos que estavam presentes no culto ontem também precisavam ouvir. Foi maravilhoso, Deus falou muito comigo. O Aldo viajou, daí no domingo de manhã, na sala que ele ministra, que é o estudo bíblico do livro de Mateus, ele me passou o capítulo, me passou o versículo que era para me dar continuidade. E quando eu vou ler o que é o texto, era o final do Sermão da Montanha, que falava sobre edificação de casa. Eu falei mais uma vez, obrigado, Senhor, porque o Senhor vai mais uma vez carimbar, chancelar. O Senhor vai bater o carimbo dizendo assim, ó, é isso que a igreja precisa para esse final de semana. Vem mais uma vez confirmar a palavra de sábado no domingo de manhã. E essa palavra de Joel já estava no meu coração desde sexta-feira, que ela complementa tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos durante esses 2 dias. Nós falamos no sábado, na sexta-feira, quando começou a lei da semeadura e a ministração do sábado, nós falamos sobre pecado. E nós falamos sobre consequências do pecado. Nós falamos sobre a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Plantou coisas boas, vai colher no futuro coisas boas. Você plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. E Deus levou para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, por que nós passamos por dificuldades e lutas diante do momento. E nesse final de semana, Deus me trouxe a compreensão de 3 coisas, que são motivos, talvez, do momento difícil que nós estamos atravessando. Porque eu tenho certeza, se eu abrisse o microfone aqui para você poder testemunhar e falar de alguma luta que você está passando, a gente ia ficar de madrugada dentro aqui, porque eu creio, irmão, que todos estão passando por dificuldade. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus alertou, Jesus disse com clareza que seria dificuldade, que esse mundo que nós pisamos aqui na terra, seria conquistado a partir de lágrimas. A gente ia passar e atravessar por problemas, por lutas. Jesus não enganou ninguém. Irmão, em nome de Jesus, você está aqui hoje na casa do Senhor e você não está sendo enganado. Não significa que você aceitou Jesus, que todos os seus problemas aqui na terra estão resolvidos. Não. Todos os seus problemas no céu está resolvido, amém? Se você morreu hoje, porque você aceitou Jesus, você está preparado para morar no céu, mas você continua pisando na terra, e as dificuldades que nós temos na terra, a gente vai continuar tendo, com uma diferença, nós não estamos sozinhos nessa dificuldade, o Senhor está conosco, amém? Todos passamos por lutas, só que as lutas que nós enfrentamos, a origem dela é diferente, para cada pessoa. Deus falou muito forte comigo esse final de semana. Tem gente que está passando lutas hoje porque é resultado daquilo que foi plantado no passado. Então, sementes erradas no passado germinaram coisas ruins, produziram frutos ruins e você hoje está colhendo esses frutos. Então, talvez você já aceitou Jesus, abriu seu coração, se consertou, você está vivendo um novo momento, plantando coisas boas, mas apesar de você estar plantando coisas boas, os frutos que está sendo entregue nas tuas mãos hoje, é consequência dos erros do teu passado. Então o momento que você vive hoje, talvez de luta, se você estiver nessa classe de pessoas,
é fruto dos erros do passado. Daí eu falei no sábado ontem, o Espírito Santo falou muito claro comigo, que tem um período do plantio até a colheita. E nesse período do plantio novo de coisas boas, para que a gente possa colher coisas boas, tem um período para que as sementes, o terreno seja preparado, a semente seja preparada, colocada a semente no terreno, ela começar a germinar, crescer e produzir os frutos. Então talvez você aceitou Jesus, está tudo certo na sua vida, só que ainda continua tendo problemas e lutas e dificuldades, ainda está cercando você. O pecado que você cometeu, a palavra diz que o Senhor não se lembra, mas as consequências do seu pecado permanecem. Então você talvez está vivendo hoje resultado do passado, você tem que continuar firme, plantando coisas boas, porque esse tempo de colher coisas ruins, que são consequências daquilo que você plantou no passado, vai chegar um momento que vai terminar e vai acabar na tua vida, amém? Glória a Deus, irmão. Todos temos, infelizmente, períodos de semente ruins que nós plantamos e talvez nós estamos colhendo hoje. Esse é um grupo de pessoas que nós ministramos isso no sábado. Começou na sexta, terminamos no sábado. Quando chegou hoje no domingo de manhã, nós estamos terminando um sermão, capítulo 4, 5, 6 e 7 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Na verdade, nós como cristãos, nós deveríamos decorar esse texto. Porque ele é um sermão inteiro de Jesus extenso, que fala tudo o que nós precisamos para viver nessa terra. Ele traz aconselhamentos para a vida, tanto para relacionamento com o próximo, como para relacionamento com Deus. Ali é um sermão extenso, que eu lembro quando nós tínhamos a Escola da Fé na terça-feira, e eu estava sempre ministrando com o Aldo na terça, que às vezes a gente pegava um versículo desse sermão, a gente ia uma semana, uma noite inteira ministrando, e às vezes finalizava na outra semana, um versículo, uma frase que Jesus disse. Tão complexo que é o ensinamento que está nesse texto, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está toda a revelação daquilo que nós precisamos para viver nessa terra. E quando ele finaliza esse sermão, quando Jesus vai finalizar esse sermão, ele usa uma figura de linguagem. Ele usa o exemplo de uma edificação de uma casa. Ele diz assim, aqueles que ouvem a minha palavra, essa palavra, ou seja, esses ensinamentos, e a pratica, é como uma casa que é edificada num terreno que está preparado para receber essa edificação, e com fundamento, com fundação. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, ela não cai, ela permanece. Daí Jesus disse assim, continuando, aquele que ouve a minha palavra, essa palavra, e não coloca em prática, é como aquele que vai edificar uma casa, só que ela edifica na areia, sem fundação. Ela faz um terreno que não está preparado para aquilo, para aquela construção. Vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, aquela casa vai vir em ruína. Quando eu li esse texto, que era desse domingo de manhã, eu comecei a entender por que era para ser ministrado hoje o capítulo de Joel, porque nós íamos entrar nessas três classes de pessoas. Primeiro, aquele que eu já disse, aquele que está colhendo hoje, que foi plantado no passado, apesar de você ter aceito Jesus e mudado a sua vida. E a partir de agora plantando coisas boas. Vai chegar o tempo que vai germinar e você vai receber os frutos bons que você tem plantado. Essa parábola, essa ilustração de Jesus para dizer sobre os seus ensinamentos, me mostra outra classe de pessoas. Sabe qual pessoas? Aquelas pessoas que elas vão receber o vento, a tempestade, independente se elas estão com Deus ou se não estão com Deus. São lutas que fazem parte na vida de todo ser humano, independente se ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador ou não. Você pode ver que as mesmas coisas que Jesus relata que vai vir sobre a casa, ela fala para aqueles que ouviram a palavra e guardaram no seu coração. Ele fala das mesmas coisas para aquelas pessoas que só ouviram e não guardaram no seu coração. A referência que ele faz para a tempestade, para as dificuldades que virão sobre aquela casa, é tanto para a casa que foi edificada em terreno bom, como aquela que não foi
edificado em terreno próprio para isso. Porque significa que alguns problemas que nós estamos vivendo, elas são peculiar da vida humana. São problemas que a gente vai ter que enfrentar, irmão, que não é fruto de algo que você plantou no seu passado, mas você vai ter que passar porque você está pisando nessa terra. Que talvez a consequência nem sua, talvez dos nossos antepassados. A gente vai entrar num período que nós vamos começar a ter problema com água. Você pode ver, a gente vê isso toda hora, pessoas alertando que vai chegar um tempo, talvez não na nossa geração, mas na geração vindouras, que a gente vai ter problema com água potável. Por que a gente, tanto os que acreditaram em Jesus aí, entregaram a sua vida, tanto aqueles que não, vão passar pela dificuldade da falta da água. Mas por quê? Porque foi um erro lá do passado, não é do presente. Do presente a gente talvez tenha tentado de alguma maneira consertar isso. Mas as consequências lá do passado, de pessoas lá atrás, a gente está sofrendo aqui, está peculiar a toda a raça humana. Às vezes acontece um desastre, aconteceu um desastre, um acidente, caiu um prédio. Você vai ver as pessoas que morreram, você vai ter pessoas que aceitaram Jesus, entregaram sua vida para Jesus, vai ter o ímpio que nunca entregou Jesus, talvez o ateu que nem acredita em Deus, que estavam no mesmo lugar e também morreram ou sofreram algum ferimento diante do acidente. Por quê? Como o próprio nome diz, foi um acidente. Talvez alguém não fez o cálculo certo, correto daquela construção, talvez não estava preparado pelos ventos, pela tempestade, desabou. E atingiu o crente e atingiu aquele que não crê, da mesma forma. Então há problemas na nossa vida que nós passamos, que é peculiar, porque você pisa nessa terra, irmão. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já nos alertou sobre isso. E novamente nessa parábola ali em Mateus capítulo 7, no final dele, Jesus vem falar isso de novo. Ó, qual a grande diferença? Você está firmado na rocha, com estrutura, com fundação, para construir a sua casa, que é você, a sua construção da sua vida, tem que ser numa rocha, porque os problemas virão da mesma forma, só que se você estiver fundamentado na rocha, você não vai desabar. É isso que ele está ensinando. Problemas virão, mas você não vai desabar, porque você está fundamentado na rocha. Se você não crer, se você não pegar as palavras e praticar elas, você está construindo a sua vida numa areia. Vai vir os problemas da mesma forma, só que você vai desabar. É isso que Jesus está querendo dizer. E existe uma terceira classe de pessoas que estão passando por problemas também. Só que o motivo, a causa desses problemas, não é sementes que foram plantadas no passado. Não é coisas peculiares à raça humana, porque nós estamos talvez sofrendo a consequência do nosso passado. Mas é problemas que nós temos feito e realizado no nosso presente, que é essa palavra que está descrita aqui no livro de Joel. Eu queria que você lesse comigo, para você entender o contexto de Joel, para a gente chegar rapidamente naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu queria que você lesse comigo, capítulo 1 de Joel, verso 9. Joel profetizou. Ninguém tem a data correta, os estudiosos têm mais ou menos a avaliação de quando foi escrito. Provavelmente essa palavra de Joel foi escrita em 830 a 835 anos antes de Cristo. Ninguém sabe ao certo, porque ele não menciona aqui na sua palavra, ele não menciona em nenhum momento o rei que estava governando sobre Israel, sobre Jerusalém nessa época, sobre Judá nessa época. Então, como não tem referência, fica difícil para você saber e avaliar qual o tempo. Mas os estudiosos, os teólogos dizem que é 830, 835 anos antes de Cristo. Então vai fazer quase 3.000 anos. 2.000 anos lá vai pedrada que isso foi profetizado. E que em nome de Jesus essa palavra vai renovar na nossa vida hoje. Amém? Vamos lá. Esse momento que o povo estava vivendo era um momento de destruição. Provavelmente, quando ele escreve isso aqui, o povo de Deus estava exilado na Babilônia, e eles saíram e voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir Jerusalém. Provavelmente foi na época em que os exilados, aqueles que estavam na Babilônia, voltaram para a sua terra, foi que aconteceu essa palavra. E nesse tempo de Joel, houve uma destruição, houve uma nuvem de gafanhoto enorme,
que aqui a Bíblia, ele retrata esse gafanhoto da classe do devorador. E eu estava estudando sobre a classe de gafanhoto que está descrita aqui na palavra. Diz que ele tem possibilidade de comer até o mesmo tanto do seu peso num dia. Então pensa assim, se eu fosse um gafanhoto, eu ia comer mais de 100 quilos. Ó, irmão, já pensou? O gafanhoto, ele tinha poder, ele tem condição, esse gafanhoto, essa classe de gafanhoto que afetou, que ele dobrava de peso num dia. Então, se passar 10 dias, ele tem possibilidade de comer 10 vezes o seu peso. A destruição que uma nuvem de gafanhoto dessa faz numa região que ela venha atacar, é acabar com tudo, não fica nada de verde. E é nesse momento em que o povo acabou tudo, destruiu tudo, que Joel vem profetizar, onde o povo começou a ver que não teria mais esperança, porque o verde, a agricultura que era forte naquela época, eles dependiam disso, não ia ter produção nenhuma, eles iam passar fome. E ele vem e profetiza. E o texto capítulo 1, do verso 9, fala a situação em que se encontrava aquele momento. Olha só o que diz a palavra de Deus. Joel capítulo 1, verso 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, então estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Vamos até aqui. Olha a forma que estava, a maneira que esse povo estava vivendo nesse contexto do qual Joel escreve essa palavra. Daí ele vem e chama o povo para o arrependimento, que está no capítulo 2, a partir do verso 12. Na verdade, logo em seguida do que nós lemos, ele começa a chamar a multidão, chamar o povo, para que pudessem orar e para que pudessem quebrar seus corações e que pudessem se arrepender dos seus maus caminhos, para que pudesse mudar a história da vida deles. Ele começa a levar o povo ao entendimento que aquilo que eles estavam vivendo era porque o povo estava em pecado, porque o povo tinha necessidade de se liberto do pecado que eles estavam vivendo. Eles tinham que passar por um processo de arrependimento. E no capítulo 2 de Joel, no verso 12, ele fala com clareza aquilo que ele queria, que Deus tocou no coração dele, a levar o povo a ter uma atitude diante do momento em que eles estavam vivendo, de sequidão. Não sei se você percebeu, mas tem 3 coisas que estão em evidência aqui, quando ele fala da desgraça, que faltou. Faltou o trigo, faltou o mosto e faltou o óleo. O trigo, o vinho e faltou a azeitona, o óleo, que é fruto do azeite. São as 3 coisas que são as principais que ele relata, do qual ele estava sentindo falta, que estavam entrando em desespero porque não iam ter. Essas 3 coisas, elas simbolizam 3 coisas na nossa vida. Ela simboliza o trigo, a nossa vida física, o nosso sustento físico. O mosto, a uva, o resultado da uva, ele simboliza na nossa vida o nosso lado emocional. E o terceiro, que é o óleo, ele simboliza a nossa vida espiritual. Então ele estava relatando aqui, que era fisicamente, porque os gafanhotos comeram tudo, mas simbolizava 3 coisas que nós precisamos, 3 áreas da nossa vida que nós dependemos de Deus, que é a área física, a área sentimental, emocional e a área espiritual. E ele leva, no capítulo 2 aqui de Joel, as pessoas a entenderem o momento, o porquê daquele momento que eles estavam vivendo,
e a atitude que eles deveriam ter para que eles pudessem passar desse momento, para que mudasse a realidade, para que eles não passassem pela essa necessidade que eles estavam tendo, porque os gafanhotos arrasaram com aquele local. E o texto diz assim, Joel capítulo 2, verso 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, palavra de Deus para a vida deles, palavra de Deus para a nossa vida, amém? Diz assim: converter-vos vós a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Vem uma palavra de Deus para a vida deles. Se você pegar o antes desse versículo, Joel estava preparando as pessoas para que elas pudessem entrar por um tempo de arrependimento, rasgando as suas vestes, tendo uma atitude que na época simbolizava o arrependimento exterior. Então ia fazer jejum, eles iam orar, iam rasgar suas vestes, iam de forma fisicamente externa mostrar a Deus que eles estavam arrependidos. Quando entra no capítulo 2, Deus manda uma palavra que não era aquilo que Deus estava querendo. O que Deus queria é que o coração deles fosse rasgado, que verdadeiramente eles pudessem se arrepender dos maus caminhos e das suas atitudes. E depois, quando ele vai mais adiante um pouquinho, eu queria que você continuasse comigo com a Bíblia aberta. Quando ele vai no verso 19, verso 18, ele entrega daí uma palavra daquilo que iria acontecer com eles, se realmente acontecesse esse arrependimento. E o texto diz, Joel 18, então o Senhor, o que ele vai fazer se nós nos arrependermos? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, fruto da uva, e o óleo, fruto da azeitona, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais o opróbrio, a vergonha entre as nações. Amém? Ele diz aqui, ele levanta um momento, um problema, uma circunstância que eles estavam vivendo. Deus revela que a circunstância daquele momento era fruto de uma vida em pecado que as pessoas estavam vivendo. Ele entrega uma palavra para que haja em busca de arrependimento. Daí Deus vem e diz que o arrependimento não podia ser superficial, teria que ser no coração, teria que ser verdadeiro. E se isso acontecesse no meio daquele povo, Deus estava se dizendo, entregando uma palavra que a realidade da vida deles seria mudada. E que Deus ia estar entregando aquilo que eles precisavam, tanto na área física, na área emocional e na área espiritual. Com essa palavra eu entendo que é a terceira classe, o porquê que nós estamos vivendo os momentos difíceis da nossa vida. E a terceira é, porque talvez nós estamos vivendo uma vida de pecado. Porque talvez há necessidade de nós nos arrependermos da vida em que nós estamos vivendo. Irmão, eu sou grato a Deus, porque Deus age com muita misericórdia para com a minha vida. Eu louvo a Deus todos os dias, em cada culto, em cada momento que a gente está aqui junto. Eu vejo quanto Deus é fiel. Porque tem uma palavra que eu ouvi aqui no início, que foi entregue aqui no início do culto. Tem uma frase que confirmou essa palavra, que o Dinei disse bem assim, ó: se tiver apelo nessa noite, eu vou ser o primeiro a estar aqui, ele disse. Daí ele disse assim, porque hoje é dia de arrependimento, perdão e derramar do Espírito Santo. Foi, não foi que você falou? Se você pegar o livro de Joel, que é pouquinhas páginas, o livro de Joel fala, levanta um problema, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre o perdão de Deus, e quando entra um pouquinho para frente do capítulo 2, entrando no capítulo 3, ele fala do derramar do Espírito Santo. É palavra que nós precisamos para o nosso dia, irmão.
Eu não sei qual é a circunstância da vida que você está vivendo hoje. Talvez você está passando por um problema e você não tem compreendido qual é o problema. Talvez é um problema que você vai passar, Deus está do seu lado, você vai enfrentar e daqui a pouco ele não vai mais pertencer a você, já passou. Porque talvez você não tenha nenhuma responsabilidade sobre esse momento difícil que você está vivendo. Talvez, irmão, você está passando por um momento que é fruto do seu passado, você vai ter que ter paciência, porque a consequência do seu passado permanece, apesar de Deus não se lembrar mais do teu pecado. Porque Deus ele não se lembra mais do pecado, mas a consequência do pecador continua sobre a vida das pessoas. Talvez o momento que você está vivendo é porque você plantou no passado, você vai ter que colher agora. Só que para você mudar a sua realidade, você tem que começar a plantar coisas boas, para poder colher coisas boas no futuro próximo, no futuro longo. Talvez vai demorar um pouco mais, mas aquilo que você planta hoje, você vai colher no futuro. Então você vai ter que ter paciência também, porque talvez você já decidiu a sua vida por Jesus, você já tem plantado coisas boas, vai vir um momento que vai vir uma colheita boa sobre a sua vida. Mas talvez, irmão, você está na terceira classe de pessoas, aquelas pessoas que infelizmente, apesar de ouvirem a palavra, apesar de talvez já ter aceitado algum apelo, algum dia, de poder vir aqui e entregar a sua vida para Jesus, talvez ainda você continue vivendo uma vida errada. Talvez ainda você continue vivendo uma vida em pecado, uma vida que não tem levado você a se aproximar de Deus, mas tem afastado você da presença de Deus. E eu queria falar com você, irmão, que é fácil a gente identificar isso, para que você possa entender qual a sua atitude que você deve ter nessa noite. E nos dois momentos em que você está sofrendo as consequências, porque você não tem culpa nenhuma, mas as consequências estão para todos aqueles que pisam na terra, você, apesar de estar passando por luta, você sente a presença de Deus na sua vida, se você estiver levando uma vida em Deus. Se você está colhendo frutos de coisas más que você plantou, apesar de você estar passando por um tempo de luta e tribulação, o teu relacionamento com Deus está intocável. Você está passando por luta, mas você consegue sentir a presença de Deus. Quando você fecha os seus olhos, você fala com Deus. Quando você está num culto como esse, você consegue sentir a presença de Deus. Quando você está passando nos momentos terríveis da tua vida, frutos do seu passado, você está forte o suficiente para conseguir passar por esse momento, porque você não está sozinho, porque Deus está do seu lado e você sente a presença de Deus na tua vida. Agora, irmão, quando você está atravessando um problema e você não consegue ouvir a voz de Deus, é porque a ligação sua com Deus está interrompida. É porque você está nessa terceira classe de pessoas que enfrentam problemas. Porque se você está passando por problemas e você não tem Deus, porque a ligação que você tinha com Deus foi interrompida através do teu pecado e você não confessou e você não se arrependeu dele. E Deus separou nesse domingo para que nós possamos falar sobre isso, porque em nome de Jesus, o que Deus quer não é uma igreja grande, cheia de pessoas que ouvem a palavra e não praticam. O que Deus quer, a expectativa do coração de Deus, a expectativa do nosso coração, que nós sejamos uma igreja que realmente viva o Evangelho. De uma igreja que realmente entendeu o significado do Evangelho e que vive uma vida de arrependimento, de confissão, de arrependimento, de quebrantamento na presença de Deus. Hoje de manhã eu falei que a curva da conversão, quando você aceita Jesus, a sua vida passa por um processo de conversão. O que significa o processo de conversão? Significa que você andava num caminho, você está convergindo para um outro caminho. O próprio Jesus disse que você conhece a pessoa pelo fruto que ela produz. Você quer conhecer alguém? Olha para os frutos que ela produz. A conversão, ela tem que ser algo notório na vida de todo cristão, não exteriormente, mas interiormente. Estou caminhando para um lado, aceitei Jesus, eu não ando mais por aquilo não me pertence mais. Agora eu vou caminhar para um outro lado, eu começo a entrar numa curva de conversão. E essa curva de conversão não é uma placa que a gente vê aqui na cidade, que tem uma setinha, que ela é assim, e ela tem um ângulo de 90 graus, falando que você pode virar para a direita ou pode virar para a esquerda, que é uma conversão drástica. A curva de conversão ela é uma placa igual que existe na rodovia. É uma curva que você vê ela assim, ó, ela vai devagarzinho, ela vai entrando numa conversão, até mostrar que vai ter uma curva que finaliza aquela curva. Ela é um processo de conversão.
Não significa, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que já resolveu todos os seus problemas, tanto envolvido com o pecado ou com o teu caráter. Você vai começar a entrar numa curva, e nessa curva vai sendo moldado. Algumas coisas que você praticava, você vai entendendo que não dá mais para você praticar, porque você não é mais igual você era ontem. Você entrou numa curva, você está num processo de mudança, de transformação, de ser cada dia mais parecido com Jesus. Se você não, a sua vida não mostra que você entrou nessa curva de conversão, a sua conversão não é verdade, não é realidade. E eu oro, irmão, em nome de Jesus, para que nós possamos ser uma igreja, e cada pessoa que entra para aquela porta, que possa verdadeiramente entrar nesse processo de conversão, no processo de confissão, no processo de arrependimento, de quebrantamento, de conserto com Deus. Porque daí, irmão, você vai começar a entrar nessa curva, e você não está sozinho mais diante das dificuldades, porque o Senhor está com você. Não é pessoas. Lógico que é gostoso, às vezes Deus está na pessoa, mas Deus, Ele quer falar com você. Eu falo aqui sempre, é o meu entendimento, o que eu vou dizer agora é meu entendimento particular, eu sinto isso no meu coração. Se alguém for entregar uma palavra profética para mim, dependendo da palavra, eu vou entender que é da parte de Deus, e eu vou me magoar e vou me entristecer, eu vou me jogar no chão, eu vou ficar com vontade de rasgar as minhas vestes e clamar a Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando Deus entrega uma palavra de exortação para uma pessoa, para entregar para mim, significa automaticamente que eu não estou conseguindo mais ouvir a voz dele, e ele precisa usar uma vida para falar comigo. Eu não sei como é que você está. Talvez, irmão, eu só estou confirmando algo que você já está ouvindo da parte de Deus, e você talvez não tenha feito aquilo que Deus tem mandado você fazer, que é você se arrepender dos seus pecados, é de você parar de praticar os seus pecados, é de você entrar nesse período, nessa fase de conversão, de você ir deixando o velho mundo, a velha vida, e começar a entrar numa nova vida, onde você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa, você não vai ser mais reconhecido lá fora, porque você não é mais o mesmo eu, porque o eu, cheio de pecado, cheio de feridas, cheio de podridão, cheio de coisas erradas, foi crucificado na cruz com Cristo, e agora você vai começar a viver uma vida em Cristo, uma vida renovada, uma vida restaurada, uma vida onde que você vai errar, porque você está no processo de conversão, mas você vai buscar todos os dias se consertar com Deus, através da confissão, através do arrependimento. Irmão, em nome de Jesus, nós não podemos brincar mais com a nossa vida espiritual, você não pode mais brincar. Jesus está às portas. Hoje é dia de ceia, nós estamos fazendo aqui a ceia, que a gente tem o costume de fazer todo início de mês, primeiro domingo do mês. Hoje é dia de nós participarmos do pão, da gente tomar o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E a representação da ceia, sabe o que significa? É para que nós possamos trazer a lembrança da promessa que Jesus nos deu, que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, irmão, e Ele está às portas. Agora, como que você está com a sua vida? Você está preparado para poder se encontrar com Ele? Você está preparado para poder se encontrar com Jesus? Talvez na vinda dEle, tocando a trombeta, soando, e Ele chamando você pelo seu nome, do qual talvez a gente vai ter, na nossa geração, nós vamos ter a oportunidade, a gente vai ter a alegria de ser a geração que não vai passar pela morte terrena, que nós vamos em vida ao encontro do nosso Mestre. Mas talvez, irmão, não é na nossa geração, nós vamos atravessar a morte aqui na terra, mas a morte finaliza aqui e a vida começa de eternidade a eternidade com o nosso Deus, que nós vamos nos encontrar com Ele. Como é que você está para isso? Seja Jesus voltando, seja a nossa vida aqui na terra se findando, nós vamos um momento nos encontrarmos com Ele, nós não sabemos quando é. Você está preparado para isso? Será que você vai continuar vivendo uma vida assim? Uma vida em que você busca, mas é uma busca superficialmente, porque você não quer deixar as coisas do mundo. Porque você começa a avaliar a balança daquilo que você tem que deixar, porque a conversão mostra que você tem que deixar o caminho que você estava seguindo. Então você vai ter que abandonar algumas coisas. O Evangelho, aceitar Jesus e seguir o Evangelho, significa perda de algumas coisas. Você ganha uma nova vida, mas perde a velha vida.
Agora você está disponível, você está entendendo que você precisa deixar essa velha vida? Tem gente que não está seguindo o caminho, está continuando reto, irmão. Lá na frente tem uma parede que vai destruir a sua vida, e vai trazer morte espiritual para você. Você precisa entrar nesse processo. E para a gente entrar nesse processo, é aquilo que está descrito aqui no livro de Joel, que foi entregue essa palavra para aquele povo que estava padecendo, sofrendo, por consequência dos seus erros, do qual Deus não conseguia mais falar com as pessoas, mas usou a vida de um homem, de um profeta, para entregar aquela palavra da necessidade que aquele povo tinha, para ter de volta a sustento financeiro, o alimento de cada dia, para que pudesse ter alegria, que pudesse ter uma mente sadia, e para que pudesse ter a presença de Deus na vida deles, que simbolizava o óleo. Para que isso acontecesse, eles precisavam se arrepender. E talvez o que você precisa nessa noite é você rasgar não suas vestes, mas rasgar seu coração. Talvez o que Deus espera de você nessa noite, que você possa rasgar seu coração, irmão. Que você possa decidir nessa noite que você não quer mais viver aquela vida de desgraça que você vivia antes. Que o mundo lá fora trouxe com certeza prazeres para a sua vida. Trouxe porque o diabo é mentiroso, ele é enganador. E com certeza ele pintou muitas coisas na sua vida como sendo boas, mas na verdade não é para trazer destruição para a sua vida. E você precisa abandonar isso, você precisa abandonar esse caminho, você precisa rejeitar isso. Você precisa pagar o preço, você precisa perder a velha vida para ganhar uma nova vida. Você está disposto a isso? Talvez as consequências dos momentos difíceis que você tem atravessado, do qual muitas vezes você não tem conseguido suportar, a ponto que você está quase a desistir do Evangelho, é porque muitas vezes você não tem conseguido ouvir a voz de Deus. E se você não consegue ouvir a voz de Deus, é porque o relacionamento teu com Deus foi quebrado através do pecado. Mas o desejo do coração de Deus, desde o início da palavra, através da vida do Dinei, e dessa palavra que Deus nos entrega nessa noite, o desejo do coração de Deus para essa noite, é para que você possa voltar a se relacionar com Deus, para que você possa ter a atitude daquilo que foi ministrado na vida daquele povo naquela época. Você possa ter a confissão, o arrependimento. A consequência disso vai voltar a ter para você o sustento financeiro. O trigo vai fazer parte da sua vida. Talvez você está padecendo, irmão, e a palavra diz que se você for uma pessoa justa, não vai faltar o pão. A palavra de Deus diz que Ele vai honrar. Você não pode ser, talvez nunca você vai ser rico, talvez nunca vai sobrar, talvez você vai trabalhar hoje para comer amanhã, mas a comida, o pão nosso de cada dia vai estar sempre na tua mesa. Você está passando fome, irmão, porque você precisa talvez rever o seu coração. Segundo, se você está abalado emocionalmente, se você está passando por um período muito difícil, você não tem conseguido vencer, o Senhor te chama nessa noite para o arrependimento. Porque apesar das dificuldades que nós vivemos, Ele quer que você tenha uma vida de alegria, de paz. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você volte a ter felicidade nessa vida que nós vivemos. É uma paz que nós não entendemos, o mundo não entende. Quem é cristão entende, mas quem é do mundo não entende. Porque é uma paz em meio à adversidade. Você está passando por luta, por dificuldade, mas você está com paz, você está com alegria, o teu rosto resplandece. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, a alegria vai voltar a fazer parte da sua vida nessa noite. Se você chegou aqui triste, cabisbaixo, motivado a desistir, Deus vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. O vinho, o fruto da uva, que simboliza nosso lado emocional, vai ser sustento para você nessa noite em nome de Jesus. Se prepara para rir, irmão. Se prepara para sair daqui com a saúde mental em 100% dela completa, não doente, mas curada, em nome do Senhor Jesus. E por terceiro, Deus vai dar para você a cura, o sustento na vida espiritual, que simboliza a presença de Deus em nós. Talvez você não estava sentindo mais a presença de Deus, mas através da confissão, do arrependimento, agora mesmo em meio à adversidade, você vai começar a sentir a presença de Deus, o gozo, a alegria de poder ter Deus
no seu coração, de poder restabelecer de novo a comunhão com Deus, poder sentir novamente a presença de Deus na sua vida. Amém? A Bíblia diz que Deus dá muito mais daquilo que nós pensamos e sonhamos. A gente pensa algo, Deus nos dá a mais. E o a mais de Deus, sabe o que vai ser, irmão? Receba aí, em nome de Jesus. Vai ser o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Vai ser a manifestação de dons espirituais, do derramar do Senhor sobre a sua vida. Você vai ser cheio, abastecido do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Queria convidar você a levantar, em nome de Jesus. Queria que algumas pessoas que estão aqui fizessem um favor de colar essa mesa aqui para mim. Pega essa mesa um de cada lado, traz aqui, cola ela aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você agora estivesse em oração. Não é hora de você pedir para ninguém, irmão, e nem olhar para a vida de ninguém. É para você olhar para a sua vida agora, em nome de Jesus. É para você olhar agora para o momento que você está passando. Talvez você não está sofrendo consequências, problema nenhum, e a paz do Senhor está sobre a sua vida. Está vivendo o teu melhor momento com Deus. Glória a Deus por isso. Você vai me ajudar em oração. Mas talvez você está passando por problemas, e você entendeu nessa noite que não é fruto daquilo que você plantou no passado. Você entendeu hoje que não é fruto porque nós estamos pisando nessa terra e nós estamos sujeitos às adversidades dessa terra. Mas aquilo que você está vivendo é algo grande e que você não tem suportado, e que você não tem sentido a presença de Deus, e que você precisa hoje receber aquilo que Deus está nas mãos dele para te entregar, que é o trigo, é a uva, é o azeite. Deus quer derramar para a sua vida hoje o seu sustento material, a sua saúde emocional e a presença do Senhor sobre a sua vida, e ainda o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você entendeu isso, irmão, e você quer hoje ter uma atitude de fé, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, em nome de Jesus. Se você encontra-se nessa ocasião, nessa situação, sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Ninguém que está do seu lado pode acrescentar um fio de cabelo em você. Não importa o que as pessoas dizem, porque essa pessoa que está do seu lado, ela só pode orar e interceder por você. Mas o Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode te dar hoje aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, tenha uma atitude de fé, vem aqui para frente. Se você se encontra nesse momento, vem, que você vai receber daquilo que você precisa. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai te encher. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida. Vem, irmão, em nome de Jesus. Vem para frente, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te convencer. Vem para frente. Tenha uma atitude de fé. Vem rasgar seu coração aqui na frente. Vem rasgar seu coração aqui, em nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. Fale com Ele. Deus está presente neste lugar. Deus quer ouvir a voz do seu coração. Rasga teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Rasga teu coração, irmão, em nome de Jesus. Convido os obreiros para estar orando, em nome de Jesus, por essas vidas. Vai orando por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. A oração que muda a tua história é a sua oração. Nós vamos confirmar, mas a oração que muda a sua vida é a sua. A voz que Deus quer ouvir nessa noite é a sua voz. Fale com Ele. Fale com Ele. Deus está presente aqui nessa noite. Deixa Deus falar com você, irmão. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Escuta a voz de Deus. Se rebenta, se quebranta, rasga seu coração, rasga seu coração. Deixa Deus te encher, deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim, Ele vive. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia.
Tem mais gente. Tem mais gente. O Espírito Santo está batendo no seu coração. Você que precisa abrir a porta do seu coração, irmão. Tem mais gente. Tem pessoas ainda que precisam estar aqui. Em nome de Jesus, não deixa essa bênção passar. Toma uma decisão de mudança, de transformação na tua vida nessa noite. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se está tocando no seu coração, sai do seu lugar. Vem para cá. Se você quiser chorar, irmão, chore na presença do Senhor. Se derrama, se quebranta. Peça para Ele te ajudar nesse processo de mudança. Você decidiu uma mudança na sua vida. Não dá mais para negociar com Deus. Deus não negocia com o pecado, irmão. Deus quer que você por completo. Ele não quer um pedaço de você. Não dá. Pede para Ele hoje força. Para que você possa dizer não para o pecado e sim para Deus. Deus quer você por completo. Ele quer seu coração inteiro, completo, rasgado nessa noite. Ele quer um concerto com você nessa noite. Em nome de Jesus, fale com Ele. Fale com Ele. O Espírito Santo de Deus, eu sei que está falando com você. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. O arrependimento e o quebrantamento, a confissão gera dor. Mas é uma dor passageira. Porque o Senhor vai vir com o alívio dEle. O Senhor vai te encher nessa noite, irmão. Você vai sair daqui não como você entrou. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui abastecido. Você vai sair daqui em nome de Jesus, extravasando do poder, da glória e da presença do Senhor. O Senhor vai te encher. O Senhor vai te encher. Ele está quebrando você, porque Ele vai fazer você um vaso novo. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua realidade. Ele vai mudar tudo em você, irmão. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Aleluia. Cristo vive em mim, Ele vive. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado. Senhor, fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Conserta, ó Pai. Limpa cada lágrima, Senhor, nessa noite. Pai, que nós possamos sair daqui cheios, abastecidos. Nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Nós tomamos posse da Tua palavra, ó Deus. Fala, Senhor, conosco, Pai. Fala, Senhor. Fala, Senhor, cada um individualmente, Pai. Em nome de Jesus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, ó Pai. Mais da Tua presença, Senhor. Mais de Ti, ó Pai. Canta, Shebarale, canta, Labalabalas. Andara, Shura, de canta, Shebarale. Andara, Shebarale, canta, Labalabalas. Andara, canta, Shebarale, canta, Labalabalas. Mais de Ti, Senhor. Canta, Shura, de canta, Shebarale. Andara, Shebarale, canta, Labalabalas. Andara, Shura, de canta, Shebarale. Andara, Shebarale, canta, Labalabalas. Andara, Shebarale, canta, Labalabalas. Andara, Shura, de canta, Shebarale. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, ó Pai, mais de Ti, Senhor. Vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia.
Com Cristo, agora Pai querido, não mais eu. Pai querido, nós queremos agora, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas no Teu altar. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sinto no meu coração, Pai, que passa agora o tempo de choro para um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo da Tua presença nas nossas vidas. O tempo do devorador cessou, o tempo do devorador acabou. Agora, Senhor, nós estamos prontos, ó Pai, da maneira certa, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O nosso sustento através do trigo, nossa saúde emocional através da uva, e nossa presença, a presença do Senhor em nós, uma vida em Cristo, ó Pai, através, Senhor, do derramar do óleo, do azeite sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, pela fé, Senhor, que possa haver um derramar do Teu Espírito sobre essas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando experiências espirituais agora para cada um. Senhor, enche, Senhor, Espírito Santo de Deus, enche essas pessoas aqui agora, Senhor. Enche, Senhor, enche, ó Pai, enche de paz, enche de alegria, enche, ó Pai, com a manifestação do Teu Espírito. Enche, Senhor, abastece, enche, ó Pai, em nome de Jesus. Receba paz, receba alegria, receba consolo, receba conforto, receba. Vai, Senhor, receba do Senhor, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, canta Sheba, canta Labarabara, receba, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, receba, mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, Senhor, mais de Ti, ó Pai, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Glória a Deus, glória ao Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor, glória a Deus. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Fica de pé, levanta diferente, porque o velho homem ficou aí. Levanta uma nova criatura em nome de Jesus. Levanta restaurado. Levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria que você cantasse agora com a gente essa canção. E que você pudesse fazer dessa canção aquilo que você realmente sentiu. E aquilo que realmente Deus quer fazer. Que a partir desse momento, Cristo vive em você. Amém? Se Cristo vive em você, quero que você cante com a gente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive. Glória a Deus. Cante. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu sou grato ao Senhor por essa palavra.
Ó Pai, Tu sabes o quanto que nós precisávamos nessa noite. Obrigado, ó Pai, pela manifestação do Teu Espírito, pela presença do Senhor neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque hoje teve milagre. Obrigado, ó Pai, porque hoje o maior de todos os milagres aconteceu na vida de pessoas. Ó Pai, que em nome de Jesus, hoje possa ser um marco na vida de essas pessoas que estão aqui na frente. Ó Pai, que em nome de Jesus, nós não vimos, ó Pai, paralítico andar, cego ver, mas o milagre mais importante na vida do ser humano aconteceu nessa noite. Pessoas se renderam, pessoas abriram o coração, pessoas aceitaram o Senhor Jesus, pessoas disseram: sim, eu quero mudar de vida, eu quero ser crucificado com Cristo, eu não quero mais viver o eu quero que o Senhor viva em mim. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa honrar a vida dessas pessoas, que apesar das diversidades, que eles possam ter, Senhor, suprido na vida de cada um aqui, possa ser suprido, ó Pai, toda deficiência, toda falta material. Ó Pai, que o Senhor possa estar dando aquilo que cada um precisa, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade emocional, toda falta de alegria, de paz, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa suprir, Senhor, o azeite, a presença do Senhor na nossa vida. Nós saímos daqui gratos, porque sabemos que o Senhor está em nós, porque o Senhor nos honrou, porque o Senhor ouviu a nossa oração, porque o Senhor tirou de nós toda a culpa do pecado, e agora nós estamos aqui livres do pecado, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por cada um deles. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que você desse um abraço de quem está do seu lado, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, amém? Glória a Deus. Abraça aí e vai para o seu lugar, em nome de Jesus. Abraça aí, irmão. Você não está sozinho. Glória a Deus. Nós estamos juntos como família para que a gente possa viver as adversidades. E mais do que isso, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Poder assentar. Obrigado. A vontade que a gente tem no nosso coração, e que nós pudéssemos ficar aqui ainda a noite inteira. Amém? Como é gostoso a gente saber, a gente sentir a presença do Senhor, a gente poder se consertar com Ele, saber que Ele ouviu a nossa oração, de imediatamente Ele nos dá aquilo que nós precisávamos, de termos a certeza que Ele está conosco. Deus vai mudar, você já entrou no processo de mudança da sua vida, amém? Quem aqui, em nome do Senhor Jesus, vai sair diferente de como entrou ali? Levante sua mão. Glorifica o nome dEle, porque toda a honra é para o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Queria pedir ajuda aqui para a gente pôr a mesa no lugar. Em nome de Jesus. Essa palavra tem tudo a ver com esse momento de ceia. Nesse momento do compartilhar da mesa. Se a gente ler o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, na verdade é o apóstolo Paulo falando aquilo que ele recebeu da parte de Jesus, da parte de Deus, e que ele vai falar sobre esse momento da gente partilhar da mesma mesa, daquilo que simboliza o pão, daquilo que simboliza o suco de uva. Uma das coisas que era a preocupação do apóstolo Paulo, daquilo que Deus colocou para o apóstolo Paulo, era de nós estarmos bem com Deus. Era de nós examinarmos a nós mesmos antes de participar da mesa do Senhor. A Bíblia nos diz no 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que aquele que bebe, que come do pão e bebe do suco de uva indignamente, ele vai pagar o preço por isso, vai ter consequências na sua vida por isso. E ainda ele complementa dizendo assim, que na congregação tem muita gente doente, fruto disso, de estar participando da mesa, não estando na plena comunhão com Deus. Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, que Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Se tinha alguma coisa que impedia de você estar aqui participando da ceia, você deixou aqui na frente, que você é uma criatura agora preparada para poder participar da mesa do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente tem um cuidado aqui no nosso ministério.
onde nós servimos o pão, servimos o cálice, somente para aquelas pessoas que foram batizadas em alguma igreja evangélica, ou que foi batizada no próprio ministério. Porque nós temos preocupação da forma em que você está fazendo esse ato, porque é um ato de responsabilidade participar da mesa do Senhor. Por isso que nós temos aqui no ministério um discipulado, onde nós preparamos as pessoas para batizar, para nessa aula, nesse momento de ser ministrado na sua vida, você poder ter um entendimento daquilo que realmente significa a ceia, do que significa a vida cristã, do que significa viver uma vida nova em Cristo Jesus. E assim, se você desejar, você passar pelo batismo. Então, se você ainda não é batizado, em nome de Jesus, guarda, em nome de Jesus, guarde seu coração. Procure a mim, procure o pastor Leonel, o Everton, os líderes aqui, o Ângelo, os líderes aqui da igreja, para que você possa participar, para que no próximo batismo você possa participar conosco. Quando a gente diz que você que não foi batizado, você não pode estar aqui, nós não estamos dizendo que Deus não está com você, amém? Nós não estamos pondo à prova aquilo que aconteceu na sua vida, porque até o batismo, ele é a confirmação daquilo que aconteceu um dia na sua vida. Ninguém aceita Jesus no dia do batismo. Ela aceitou a Jesus num dia, num momento, e confirma a sua vida cristã no batismo. Então ninguém está pondo aqui dizendo, oh, você não pode participar porque você não tem Deus. Não, você tem, e eu creio pela fé. Mas a gente tem esse cuidado. E eu queria convidar agora, em nome de Jesus, que você pudesse fechar seus olhos. E por um minuto, eu sei que você já fez isso no momento do culto, mas por 1 minuto, por 2 minutos, você pudesse falar com Deus, que você pudesse receber da parte de Deus, se você está preparado para essa responsabilidade de poder ceiar, de participar da mesa do Senhor. Queria convidar aqui a Mari para vir aqui, queria convidar o pastor Leonel, a pastora Tuca, não sei se ela está aqui, que viesse aqui, para nos ajudar, em nome de Jesus. Fique fechados os olhos, em nome de Jesus. Fale com Deus. Glória a Deus. O coração está jubiloso. Eu espero que o teu coração possa estar também. Irmão, eu estou muito feliz. Se a gente sair lá fora agora, acontecer alguma coisa, se esse teto cair em cima de nós, em nome de Jesus, a Bíblia diz que a morte para a vida do cristão, ela não é desgraça, ela é lucro. Porque nós estamos preparados para morrer nesse mundo, para viver a nova vida em Cristo, viver uma vida de eternidade, onde a gente vai poder ver o Senhor face a face. Que você possa estar assim também, que você não possa ter mais medo da morte. Tem gente passando por dificuldade porque tem medo de morrer. Não, irmão, você está preparado. Se Deus te permitir você viver mais 20, 30, 40 anos aqui, amém, viva, produza, leva muita gente para o céu com você, fale do Evangelho, pregue o Evangelho. Mas se Deus te levar logo, irmão, glória a Deus, você está no lucro, porque você está preparado para morar no céu.